começando mais um programa em tom de conversa e hoje, com muita satisfação, eu estou recebendo o doutor José Anselmo Oliveira, que é juiz de direito, mas também é jornalista. Eu faço questão de dizer porque é a minha profissão e a profissão inicial dele também como jornalista. E doutor José Anselmo é professor, autor de vários livros, membro da Academia Sergipana de Letras, e quando eu digo vários livros, são pelo menos 11 livros, 11 pelo menos. Tem um que ele está devendo ainda, mas a gente vai falar sobre isso no decorrer da conversa, porque é um caba que fica me cobrando toda a poça, né? Amigo do Anselmo, diga para ele que publique meu livro, tal, tal. A gente conversa isso daqui a pouco. O mais recente livro do Dr. Anselmo é o Diário de uma Pandemia. Esse é o nosso principal destaque dessa entrevista aqui no Então de Conversa. Doutor Anselmo, que prazer ter o senhor aqui. O prazer é meu, França. Lembrar dos velhos tempos. Dos velhos tempos, né? TV Mulher. Do TV Mulher, dos próprios jornais. Jornais. Né? Na verdade, a televisão foi assim um grande marco na minha vida como jornalista, porque a televisão estava sendo inovada naquela época. Foi. Né? 1981, porque não tinha programa pela manhã. Não tinha. Não existia. Praticamente começava à tarde. Você foi o primeiro produtor da TV Mulher, foi? Eu fui o primeiro redator. Redator. Porque não tinha... O redator assumia todas essas funções. Era redator, Função diretor-chefe. Era redator, diretor, produtor, tudo. E se precisasse, seria apresentador? Qualquer coisa. Era. Né? Mas os apresentadores eram o Teotônio Neto e a Fátima Boto. Eu me lembro que eu fui com Fátima Boto na sua casa. Eu disse, eu tenho um amigo ali que eu vou buscar esse rapaz para produzir o programa. Chega lá, o doutor Zé Anselmo. E foi assim uma alegria muito grande, porque o Mozart Santos, que era o superintendente da televisão, tinha montado uma equipe de muita gente jovem, né? Era. Que era Nestor Amazonas, Isso. que era o diretor de jornalismo. Teotônio. O Teotônio já estava naquela fase mais assim, já... Ele era jovem. Era jovem. Mas era mais, digamos, mais experiente. Já era mais experiente que a gente, né? Tinha Gilvan Manuel, que começou lá, né? Bem novinho. Tinha outro que não era tão novinho, mas tinha uma experiência que era... Esqueci o... Antônio Vieira. Toninho Vieira. Irmão de Paulo. Irmão de Paulo, exatamente. Que foi realmente um grande baluarte aqui, né? Então, pessoal que fez um jornalismo de TV, você que estava lá também. Estava também, né? Porque, na verdade, quando você foi lá fazer a produção, os apresentadores eram Fátima e Teotônio e eu era um repórter. Você era do repórter programa. na época. Era. Então a gente vê que era uma construção de uma história de jornalismo em Sergipe, naquela época. Não é? Isso foi em 1981, nós estamos falando de 41 anos. É verdade. 41 anos atrás. Tudo menino, né? Eu estava terminando a faculdade de Direito, e já era, na época, assessor da Federação do Comércio, SESC e Senac, né? Sim. E ele escrevia na tribuna. A da tribuna nós temos uma história boa para falar sobre tribuna, isso. Aqui meu amigo me grande. cobra sempre isso. Hoje a gente não vai lhe decepcionar, viu, Zé? Espera um pouco mais. Até hoje, toda vez que me encontra, cobra. Ele cobra isso, né? Você sabe que, eu vou falar, antes que a gente entre no Diário da Pandemia e de outros livros, o Zé que a gente cobra era um cidadão chamado Zé de Pina. Eita, Zé de Pina. Lembra dele, doutor Anselmo? O Zé de Pina era praticamente um alter ego. Um alter ego. Um alter ego, viu? Né? E era, na verdade, uma crônica que não era... Eu não usava pseudônimo, usava meu nome. Mas o personagem é que era o alter ego, né? E ele tinha um nome comprido, pomposo, né? José Ornegildo Pina Filho, né? Popularmente conhecido como Zé de Pina. Zé de Pina. E Zé de Pina andava em todos os meios sociais de Aracaju, né? Culturais, econômicos, políticos. Andava no Cacique Chá, que era o ponto de encontro dos políticos, jornalistas, artistas e da sociedade na época, né? Andava em tudo que era lugar. Então ele era um observador da vida aracajuana. Sobretudo ele escrevia. Ele bem escreve. Ele dava palpite sobre tudo. Sobre tudo. E me contava. E eu contava o que ele me dizia na coluna. Olha, gente... Teve muita gente que não gostou. Eu conto isso já. Veja bem, até sobre mim, Zé de Pina escreveu uma vez, estava faltando água aqui em Aracaju,
E Zé de Pina disse que me encontrou e que eu conversei com eles, mas eu tenho que pegar o ônibus para ir em Santa Marta tomar banho, que Que tá tinha faltando. faltando água. Zé de Pina, o Correio, o jornal, era o Correio, né? Não, o Tribuna O de Aracaju. Tribuna de Aracaju era da propriedade do Dr. Heráclito Hollenberg, que por acaso era o prefeito E foi conselheiro, presidente. do Tribunal de do Contas. E Zé de Tribunal Pina Contas. metia o cacete no prefeito, né? Não era assim propriamente. O Zé de Pina, como era observador das coisas públicas, qualquer buraco que ele via na rua, ele acionava a prefeitura. A prefeitura. Ele reclamava do prefeito. Do prefeito. No jornal do prefeito. Reclamava ao prefeito. No jornal do No prefeito. jornal do prefeito. Então, mas era muito interessante, porque parecia que era uma reclamação do cidadão realmente Do cidadão. comum. Que tava, E era o um que personagem. pouca gente sabia que Zé de Pina era o próprio José Anselmo. Exatamente. Era. Aí nem pouca gente, até no jornal pouca gente Sabia que Zé de Pina era Zé Anselmo, né? Pensava que era um informante. É o cara que deixava ali dentro da Era um informante que mandava as notícias. E teve numa Copa do Mundo, acho que a Copa do Mundo de 82, né? Sim, isso. E Zé de Pina foi cobrir a Copa do Mundo e me mandava cartas. E eu publicava as cartas do Zé de Pina, falando da Copa do Mundo. Pois é. E nos dias seguintes, mas Anselmo, quem é esse Zé de Pina? Não sei o quê. Muita gente perguntava. Quando ele falava, comentava alguma coisa assim, que ocorria, Pois né? é. Mas esse camarada é danado, sabe de tudo, né? Mas Era um Anselmo, como é que você personagem. publica? Não tem nada com isso. O cara passa lá e publica. Não, o cara deixa lá, traz a notícia, a informação. Eu vou a censurar? gente- não pode censurar. Não. Sempre fui contra a censura. Professor, quando é que sai o livro de Zé de As Memórias de Zé As de Pina? Memórias do Zé de Pina, na verdade, é um livro que está praticamente pronto, Sim. porque eu tenho todas as crônicas, foram quase 2 anos de crônicas, né? Publicadas todo final de semana na Tribuna de Aracaju. E eu estou trabalhando, porque a linguagem é diferente. Né? Inclusive, tem uma coisa que me preocupa na publicação, porque hoje, de tanta coisa de politicamente correto, É verdade. tal, e coisa, a gente tem que ter um certo cuidado. Né? Exatamente. E aí eu talvez tenha que adaptar algumas crônicas. pra O poder problema não é que ter- naquela época eram escritas à máquina de escrever. Hoje vai Não, ter que... mas eu tenho tudo publicado no jornal. Sim. Eu tenho as publicações dos jornais. Aí tem um trabalho também de digitar tudo, tal. É um trabalho grande, né? Então eu estou vendo uma pessoa que vai digitar tudo isso. E depois revisar, E para ver tem até que o que tem que revisar tirar. e tem que adaptar para não ferir as suscetibilidades. Agora, A sustentabilidade do ponto de vista da linguagem. Certo. Porque hoje a gente tem que ter cuidado com a linguagem para não incorrer mesmo que não seja a intenção, mas num machismo, numa misoginia, alguma coisa dessa exatamente. forma. Preconceito, Nenhum preconceito. racial, Então, né? vai ter que ser adaptado. Hoje, por com exemplo, certeza. alguém não poderia gravar aquela música Nega do Cabelo Duro. Não poderia. Porque, na verdade, hoje há eu diria, uma nova consciência sobre essas questões de racismo, Exatamente. de preconceito, que antigamente até inocentemente as pessoas Exatamente. faziam e não sabiam que isso também ofendia, que isso magoava. E com as essa pessoas. mudança com as quais nós concordamos. Claro. Né? Essas mudanças são para melhor. Para melhor. né? Esse respeito à diversidade racial, religiosa, política, de qualquer maneira, esse respeito ao outro é fundamental. Doutor Anselmo, vamos falar o seguinte. Esse Anselmo que nós nos referimos até agora era um Anselmo jornalista, mas como o senhor disse agora há pouco, já é estudante de Direito. Aí o senhor conclui o curso de Direito e faz concurso para juiz. Não imediatamente. Né? Sim. Então, quando eu me formei em final de 82, 83, eu comecei a exercer Da advocacia. advocacia. Então, eu passei praticamente 7 anos como advogado, inclusive como advogado do município de Aracaju. Sei. Né? Naquela época, inclusive foi o doutor Heráclito que, inclusive, me nomeou, me contratou. Apesar de o senhor ser amigo de Zé de Pina. Não, mas a amizade de Zé de Pina não tem nada a ver com isso. Mas eu fui ser procurador do município. Naquela época havia uma carência muito grande de procuradores, que não usava nem esse nome ainda, era assessor jurídico da prefeitura.
de Aracaju, e eu fui trabalhei bastante tempo. Mas eu fui também, nessa época, ainda com o meu escritório de advocacia também, paralelamente, eu fui chefe da assessoria jurídica da Prodase. Foi uma experiência muito grande. E, para mim, foi uma alegria ter conhecido a advocacia pública, tanto de uma empresa como a Prodase, que era, na época, a empresa de tecnologia, uma das mais importantes do Estado, era a única do Estado de tecnologia, e uma empresa importante no contexto nacional, nordestino. Quando o senhor chegou na magistratura... Eu já tinha experiência como professor universitário, eu já comecei a ensinar também na UNIT, na Universidade Tiradentes, como professor de Direito. Já tinha a experiência como jornalista, já tinha experiência de advogado público e já tinha a experiência de advogado privado. Quer dizer, quando o senhor vai para Estácio montar, digamos, o curso de Direito, o senhor já era juiz? Eu já era juiz e já tinha uma experiência muito grande de professor. Porque, na verdade, minha vida de professor começou antes de ser jornalista, na verdade. Né? Porque eu comecei a ensinar eu acho que, paralelamente, aos 17 anos, eu era professor do SENAC, juntamente com minha atividade de jornalista, escrevendo já em jornais, na Gazeta. Aliás, a Gazeta foi a grande escola de comunicação. De todos nós, né? Porque eu lembro que da Gazeta você tinha um Luiz Antônio Barreto, Jorge Carvalho Nascimento, Ivan Valença. Anselmo Tavares, que também... Anselmo Tavares não. Anselmo Góes. Anselmo Góes. Só que Anselmo Góes, quando eu passei a escrever na Gazeta, Anselmo Góes já tinha ido para o Rio de Janeiro, que ele foi no final dos anos 60, começo dos anos 70, ele foi para o Rio. E aí eu não estava ainda lá. Mas já conhecia Anselmo, Anselmo tinha as amizades comuns e tal. Anselmo passou pelas mãos do senhor Orlando, né? Muita gente, né, boa passou por lá. Lá, o próprio Zósimo Lima, que foi presidente da Academia Sergipana de Letras, um grande escritor, tinha uma coluna famosa, Fatos em Fá Sustenido, uma coisa assim. O Zósimo era de lá também, e que era da Capela, da minha cidade também, né? Então, a Gazeta foi um celeiro. Eu me lembro que lá foi onde eu aprendi. Um pouco antes eu tinha aprendido também no Diários Associados, no Diário de Aracaju. Assis Chateaubriand. Que na época tinha Luiz Eduardo Costa. Desembargador Osório também trabalhou lá, não Também escreveu lá. Escreveu na Gazeta também, Osório, né? Era Luiz Eduardo Costa e aquele menino que era do Banco do Brasil, foi secretário de... Raimundo Luiz. Raimundo Luiz. Que eu digo que foram os meus dois primeiros mestres de jornalismo. Você estava bom de mestre. Luiz Eduardo Costa. Você teve bem de mestre. Luiz Eduardo Costa e Raimundo Luiz. Depois, aí vem outros, né? Aí vem Zé Rosa de Oliveira Neto, na Gazeta. De mestre você não tem o que reclamar, né, doutor Anselmo? Aí veio o próprio Hugo Costa. Né, que era meu amigo até morrer, meu amigo pessoal, meu irmão, chamava meu irmão, junto com o Luiz Eduardo Costa, que é outro irmão querido que eu tenho. Doutor Anselmo não tem o que reclamar dos grandes mestres que teve no jornalismo e na vida. Eu acho que eu tive a melhor faculdade de jornalismo que se podia ter, porque não existia faculdade de jornalismo em Sergipe, e no resto do Brasil eu acho que tinha pouquíssimas faculdades de jornalismo, porque o jornalista era talhado, era criado dentro das redações dos jornais, principalmente. Né? Essa era uma tradição. E geralmente eram pessoas de várias profissões. Então, por isso que tinha... Zé Rosa era advogado. Era advogado. Então, sempre teve advogado, sempre teve engenheiro que escrevia, sempre teve médico que escrevia, e outras profissões. Doutor Zé Maria, por exemplo. Doutor Zé Maria. Então, tinha uma imensidão de o que interessava... Barreto Fontes. O que interessava era você gostar de ler e escrever. Essa foi uma das coisas que eu aprendi com o jornalismo. O bom jornalista, ele, acima de tudo, tem que ser um bom leitor e gostar de escrever. Porque daí, então, surge o escritor José Anselmo, que eu vou falar já daqui a pouco, porque eu gostaria antes que o senhor falasse sobre a experiência da Estácio de Sá. A Estácio foi uma senhora experiência.
Eu tinha experiência como professor. Já era professor, não era um do leigo. curso de Direito, já tinha bastante experiência, porque tinha ensinado várias disciplinas, né, tinha feito já uma caminhada, já era especialista em processo civil, já tinha feito meu mestrado em Direito Constitucional na Federal do Ceará, e surgiu o convite para implantar, coordenar o segundo curso de Direito Privado do Estado, que era o curso da Estácio. O primeiro era a UNIT. O primeiro foi da UNIT e o segundo foi da Estácio. E aí eu tive uma participação não somente na coordenação, mas como também eu tive que trabalhar no projeto. E foi para a sala de aula também? Fui para a sala de aula. Então, eu fiz parte da elaboração do curso, do projeto do curso, que fui defender em Brasília o seu projeto para ser autorizado, junto à OAB e junto ao MEC, né? E que foi autorizado com o conceito 4, quando o máximo é 5. Opa. Então, foi a primeira vez que um curso de direito privado tinha um conceito tão elevado na sua autorização. E durante os 5 anos, até formar a primeira turma, eu coordenei o curso e estava em sala de aula e entreguei o curso reconhecido pelo MEC, também com conceito 4. Ou seja, aquilo que nós prometemos, nós cumprimos e o MEC reconheceu. Quer dizer, aquele menino que nasceu na Capela, filho de um grande marceneiro, né? Grande marceneiro, o senhor Alonso era o cara. Aquele menino, quer dizer, passou por tudo isso. Agora vamos falar um pouco do escritor, Anselmo? Vamos. Na verdade, o escritor, acho que nasce lá atrás com o jornalismo. Isso. O jornalismo me ensinou a escrever, porque eu não somente... Engraçado, porque normalmente o jornalista que escreve, que vira escritor, ele passa geralmente pela editoria. Sim. Né? Então, eu comecei, trabalhei muito pouco como repórter, propriamente. Era mais um homem de redação. E fui mais um articulista. Então, eu já escrevia tanto na Gazeta, como no Jornal da Cidade, como no Jornal de Sergipe depois, na Folha da Praia, tal, sempre como um articulista. Sim. E isso me deu uma experiência para escrever. E, paralelamente, eu era poeta, já era poeta. Já escrevia poesia, porque eu escrevo poesia desde que eu me lembro, desde os 14 anos. Eu estava entrando na Escola Técnica Federal e já escrevia poesia, declamava poesia e tal. E aí o primeiro livro vai ser exatamente em 81, um livro de poesia. Coincidentemente, o ano que eu entro na TV Sergipe. TV Sergipe. Né? Então, em 81, na reinauguração da Galeria Álvaro Santos, né? Eu lanço meu livro exatamente na reinauguração da Galeria Álvaro Santos, ali no Parque. Ali no Parque. Aí depois vem, naturalmente, a intensificação da minha atividade como jornalista, como articulista. E depois veio o direito na minha vida. Não é? E aí, com o direito, nasce um outro livro de poesia, que foi Quando Andamos Noites Azuis. Esse livro foi, inclusive, editado pela editora da UNIT, da Universidade de Tiradentes, em 2000. E em 2003, eu já tinha defendido a minha dissertação de mestrado, que virou um livro publicado na maior editora jurídica do país, em termos de reconhecimento de publicação de teses e de autores, inclusive estrangeiros, alemães, franceses, italianos, que é a Sérgio Fabres, editor do Rio Grande do Sul, que publicou meu livro, né, que foi a minha dissertação, Sim. que foi adotado em quase todas as faculdades de Direito do Sul e Sudeste. Né? E aqui no Nordeste, praticamente poucas faculdades, e eu me lembro bem que uma delas foi a UNIT. E a outra foi, claro, a Estácio. Mas, doutor Anselmo, apesar de tudo isso, o senhor não muda. O senhor tem sido aquele mesmo garoto que fazia jornalismo,
Obrigado pelo garoto. São então, 64 anos quase, mas garoto. Obrigado pelo garoto. Um garoto. O senhor continua sendo a mesma pessoa, sempre amigo dos seus amigos, tratando todo mundo com muito respeito, sabe? É um juiz legalista, um juiz que procura dar o seu melhor, mas esse homem não muda, esse homem continua desse jeito. O que é isso? É herança paterna? Eu acho que é herança familiar, de mostrar que os cargos não devem mudar as pessoas. Né? As conquistas que você tem profissionalmente não devem alterar aquilo que é mais importante, que é o seu caráter, a sua personalidade. Né? E eu venho de uma família muito simples, muito humilde, mas uma coisa que nós aprendemos foi a cultivar determinados valores. Então, o valor da amizade, do respeito às outras pessoas, né? de não ter nenhuma arrogância, nenhuma prepotência, porque às vezes os cargos às vezes tornam as pessoas arrogantes e prepotentes. Isso não acontece. Eu não estou lhe Ou dizendo não sei se os cargos ou se os cargos revelam aquilo que as pronto. pessoas Eu são. estou lhe dizendo isso, doutor Zé Anselmo, porque eu sou seu amigo há exatos 41 anos. Exatamente. Há 41 anos somos amigos, né? E eu, durante esses 41 anos, o Zé Anselmo, que eu conheci na TV Sergipe, que trabalhamos juntos, é o mesmo Zé Anselmo hoje, juiz. Só que com menos cabelo. Mas é natural, eu também estou assim. Não toquemos nesse assunto. Deixa pra lá. Deixa ir pra lá. Então esse homem não muda. Aí eu digo, doutor Anselmo lançou o livro, doutor Anselmo fez aqui. Eu falo, pô, esse cara é meu amigo, Zé Anselmo. Sabe, esse cara não muda. Recentemente encontrei o doutor Zé Anselmo num café aí da cidade. Né? Alquimia, foi? Alquimia. Foi prestigiar o lançamento de uma... Da confrira Jane Guimarães. Jane Guimarães. Então, tá lá, doutor Zé Anselmo, do mesmo jeito que eu encontro, vem com todo mundo. Marcelo, esse homem não muda. Quer dizer, é isso que você diz. As pessoas Nem quero, viu? Pra quê? As pessoas que têm personalidade são assim, e isso me deixa muito feliz e lhe parabenizo. Olha, é bom a gente falar sobre o diário de uma pandemia, senão a gente vai se empolgar. Né? É verdade. Fala sobre o diário de uma pandemia. Olha, o diário da pandemia, ele é fruto de um trabalho também de jornalista. Sim. Né? Porque à medida que eu passei a ter uma coluna de direito médico no Correio de Sergipe, que ainda tem. Ainda tenho. Publicado às quintas, né, doutor? Todas as quintas-feiras. Então sai no jornal impresso e sai no blog do próprio jornal. Certo. E qual é o objetivo dessa coluna? Essa coluna é tratar de maneira científica, mas de linguagem jornalística. Quer dizer, eu estou falando de uma coisa muito séria, mas de uma forma que escrevo para o leigo, para qualquer pessoa entender. Entendi. Então, falar de direito médico é complicado. Mas quando você usa a linguagem jornalística, a linguagem mais coloquial, mais do dia a dia, o cidadão comum entende. Sim. E nós devemos falar para o cidadão. Claro. Né? Então eu passei a escrever e, coincidentemente, em março de 2020, começou a pandemia. Eu me lembro que em fevereiro eu estava em Portugal, quando saiu aquela onda na Europa toda, na China, e eu fiquei muito preocupado, tanto estava com minha esposa e a gente não... E agora, será que a gente consegue sair da Europa para voltar para o Brasil? E nós chegamos no começo de março. E logo depois nós tivemos aquele período terrível da pandemia, que parecia uma coisa do outro mundo. Mas eu não deixei de escrever. Então, lá da Europa mesmo, o senhor mandava seus artigos? Eu mandava e quando voltei, todo mundo ficou em casa. Mas você continuou escrevendo? Eu continuei escrevendo todas as quintas-feiras, publicando. Tal. Ao final de 2 anos, eu verifiquei que eu tinha um livro pronto. E praticamente como se fosse um diário. Sim. Não é um diário que trata do dia a dia, mas que trata semanalmente, numa ordem cronológica, da evolução da pandemia da Covid, tanto do plano local, nacional como internacional. Tanto é que quando eu estava para publicar o livro, a editora Tirante Loblanche, que é uma das maiores editoras jurídicas da Europa, ela é de Barcelona, na Espanha, ela se interessou, a filial no Brasil, que fica em São Paulo, e a própria editora do Brasil, a Aline Gostic,
ela fez questão de assumir o projeto, tomar a frente, e o livro foi publicado em menos de 3 meses, né, pela editora. Quantos exemplares? Ele saiu com a tiragem de 2.000 exemplares. 2.000? 2.000 exemplares. Mas não tem mais um. Já foi esgotada Que bom. essa edição. E o mais interessante é que essa editora ela tem uma plataforma, como se fosse uma biblioteca digital, para 6 milhões de leitores no mundo. Sei. E no dia que foi lançado, porque é lançado físico e e-book, também tem e-book, vende pelas plataformas que vendem, Amazon, qualquer livraria virtual vende também o e-book e o físico, né? Mas os leitores da Tirante Leblanc já tinham acesso no mundo inteiro. Coisa boa. Então agora, inclusive eu passei, agora a convite da própria editora, da Aline, a ser um dos autores da Tirante Leblanc, e já fui convidado a escrever agora um curso completo de Direito Constitucional. E vai arranjar tempo? Tem que arranjar tempo para poder entregar à editora um curso completo de Direito Constitucional, diante dessas novidades todas que estão acontecendo no mundo em termos de direito constitucional, né? Então é um projeto arrojado que deve sair o ano que vem. Pronto, o senhor disse agora há pouco, nos disse que os 2.000 exemplares já terminaram. Já. Né? Só que esse livro, como o senhor disse, é um livro para qualquer pessoa. Não é um livro para especialista em direito e medicina. É um livro para qualquer ser humano. Qualquer cidadão. E aí essas pessoas que não podem comprar o livro por enquanto, vamos supor, mas eu quero um livro. Mas eu quero um livro. Aí Selby, como é que eu vou fazer? O que se faz numa situação como essa? É isso que está, quer dizer, a beleza hoje da tecnologia, porque na editora há a possibilidade, e eles abrem essa possibilidade. À medida que os pedidos vão chegando, não só do Estado, mas do Brasil todo e de outros lugares, eles imprimem à medida que vai chegando os pedidos. Chegaram 100 Chegaram pedidos. 100 pedidos, ele Imprime 100. imprime 100 livros. Porque ele não vai poder imprimir um livro. Chegam 200 pedidos. Tal. E a grande coisa que mudou a vida no mundo inteiro é a tecnologia, o serviço pela internet, né? Hoje muita gente prefere ler o livro digital, Sim. que é mais barato, inclusive, e não dá traça, não dá nada. É verdade. Né? Então, eu ainda sou apegado. Na minha biblioteca eu tenho 6.000 livros de papel. Eu tenho 6.000 livros de papel, mas hoje eu já tenho também uma boa biblioteca Mas o senhor virtual. não abre mão de vez em quando sentar naquela poltrona, abrir na rede. Não, o cheiro do papel ainda é importante. É verdade, né? O cheiro do papel é importante. Mas o livro é assim, o livro é como um filho, né? Tanto é que agora mesmo saiu pela Juruá, que é uma das maiores editoras jurídicas do Paraná, Sim. uma segunda edição de um livro sobre juizados especiais cíveis Sei. e o Código de Processo Civil, que foi um trabalho também feito, esse é um trabalho coletivo de juízes e juízes. Inclusive o seu. Inclusive cada um escreveu um capítulo, e é um livro muito interessante, porque é um livro que foi publicado a primeira vez já tem quase 5 anos, e já está saindo a segunda edição pela editora Juruá, né? Eu não sei como é que vai ser. A Juruá é mais fácil, também ela faz a venda virtual e também coloca as nas São quantos livrarias. livros de direito, Tociel? Na verdade, são 11 livros, 10 livros no de total, direito. de direito. De direito. Tem 2 de poemas, né? 2 de poemas e uma biografia, que é a Certo. biografia do professor Manuel Então, na verdade, são Cabral Machado, 13... que foi conselheiro, um dos primeiros conselheiros Sim, do Tribunal de presidente. Contas. Então são 11 de presidente. direitos, 2 de poema, de direito, 2 de poema, uma biografia e o Diário da Pandemia agora. Então, O Diário da Pandemia, Pandemia. é incluído como de direito, apesar de ser em linguagem coloquial, sim. porque ele trata de políticas públicas e direitos. Quer dizer, quando o Zé de Pina chegar, vai lá por 15º, por aí. Aí já vai para o 15º, porque já está saindo a segunda edição dos juizados cíveis, né? Agora, aliás, já saiu. Agora, para Zé de Já Pina, a saiu. gente tem que fazer uma homenagem muito bonita, né? Sim, e tem um livro também que está no prelo, que está para sair, que são os 41 anos do primeiro livro. Os 42 anos do primeiro Do seu livro, primeiro livro. que é A Propósito da Palavra, Sim. de 1981,
E agora vai sair uma coletânea de toda a minha obra poética. Certo. Deve ter aí umas 300, 400 páginas esse livro, que é um livro de poesias antes de 81, poesias inéditas, Sim. até poemas mais recentes. Agora, como é botar aquele fardão lá na academia? Eu já estou com problema de guarda-roupa, porque eu sou membro da Academia Sergipana de Letras, da Academia Sergipana de Letras Jurídicas, né, da Academia Brasileira Rotária de Letras, que é da Academia de Letras dos Rotarianos, né, que eu faço parte, da seção de Sergipe, da Academia Sergipana de Educação e da Academia Capelense de Letras e Artes. Qual foi, você tomou posse numa das academias aqui perto, não sei se foi no TRE, lembra? Ali foi a de Letras. A de Letras. Foi a primeira academia que eu entrei, porque eu entrei, a primeira academia que eu fui eleito foi a Academia Sergipana de Letras. De Letras. Eu substituí um colega nosso, jornalista também, Bem-vindo, Salles Campos. E substituiu bem, né? Eu me lembro. Nosso amigo. Eu estava lá querido. no lançamento, teve um poema que você declamou, que eu não me lembro exatamente, mas que dizia mais ou menos o seguinte: se você acha que é uma coisa impossível, está nas esteiras, por que não tê-las? Qualquer coisa assim, lembra? Era um poema do Bem-vindo. Certo. Foi uma homenagem que eu fiz ao Bem-vindo, que o Bem-vindo era um contista e também um poeta. Certo. Né? E eu não lembro assim. Eu também não lembro, eu me lembro da declamação, eu achei lindo. O Bem-vindo era uma grande figura. O filho de João Salles de Campos, né? Era. Irmão da professora, como é o nome daquela professora mesmo, que é irmã de Bem-vindo? Esqueci o nome dela agora, mas depois Lígia. Professora Lígia. Professora Lígia, porque o irmão dizia assim, em Salvador, Josias dizia, em Salvador tinha um alfaiate que era Spinelli, pai de Luiz Spinelli, infelizmente. Sim, o Spinelli, um dos maiores alfaiates. Que dizia assim, Adão não se vestia porque Spinelli não existia. Ele disse aqui é o seguinte, Adão não sabia ler porque Lígia não existia. Lígia não existia para ensinar. Mas a publicação de um livro sempre é uma coisa complicada, sabe? No Brasil imagino, ainda. O livro no Brasil ainda é muito caro. É muito caro. Embora tenha que não há imposto sobre o papel, mas há outros custos do livro que tornam o livro ainda pouco acessível. Não é? Por isso que muita gente acessa, hoje ainda graças à internet, tem muita informação disponível gratuita na internet, que substitui, de certa forma, essa dificuldade do acesso ainda ao livro. Além de comprar o livro, você tem que manter o livro, que é outro problema. Né? Então, quem gosta de ler como eu tenho 6 mil livros na minha biblioteca lidos, mas eu tenho em casa uns 300 livros que eu guardo em casa mais próprio, que é para o meu trabalho como juiz. Sim. E também para as minhas pesquisas, porque eu continuo dando aula mais na pós-graduação, em eventos como palestrante. Então, quase todos os anos, menos na pandemia, eu tenho ido para a Argentina para fazer palestra lá na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, mas tenho feito palestra no Brasil todo. Né? Agora online a gente não precisa nem viajar. É verdade. Agora mesmo eu tenho... Mas na Argentina é bom ir, porque lá tem um tangozinho, além da palestra tem um vinho e tem a boa carne argentina. Mas hoje, por exemplo, a gente é possível fazer palestra. Eu fiz, durante a pandemia, eu coordenei e fiz um evento internacional, um workshop internacional, aliás, um congresso internacional de direito médico, né? Tudo pela internet, sem sair da minha casa, com palestrantes da China, uma professora doutora que é portuguesa e é professora na China, professores da Colômbia, da Argentina, de Pernambuco, de Minas Gerais, um ministro do STJ, que por causa da pandemia estava em Santa Catarina, não estava em Brasília, mas foi tudo online. E nós fizemos isso para quase 50 mil pessoas do mundo inteiro e de graça. Doutor Anselmo. E saiu um livro também. Tem esse livro que eu não contei. Não deixe. Tem esse livro também, que os anais desse congresso online, internacional online de direito médico. Esse livro é em português e espanhol
e tem O jornalista, grandes o escritores. jornalista tem um caso sério. Ele vai ser sempre jornalista. Assim. Isso vale uma pauta. Na hora do Congresso, isso vale um livro. Isso... Não, nasceu na hora, assim. A gente estava pensando no Congresso e quando, já próximo, aí falei com os palestrantes, quem tiver todas as suas palestras escritas, manda para mim que nós vamos fazer um livro. E esse livro foi editado em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Doutor Anselmo, olha, a gente teria mais 3 horas, no mínimo, para conversar, mas eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, parabenizar pelo seu trabalho, dizer com muita alegria que eu tenho muito orgulho de ser seu amigo, né? E A recíproca é verdadeira. Eu sei disso, né? O seu compadre Omar Ramos, né? É meu sobrinho paterno e eu almoço com ele a cada 15 dias, né? E no nosso recente almoço, eu falei, eu vou entrevistar o Anselmo. Eu disse, pô, o Anselmo é meu compadre. E eu já ia sugerir a você que o entrevistasse. Eu disse, pois meu compadre e meu amigo. Seu compadre, meu amigo. Então tá aí, Omarzinho. Nós trouxemos o seu compadre, né? E viu que bela entrevista ele fez? Parabéns. Obrigado, Anselmo. Eu que agradeço a você, França, e agradeço ao Tribunal de Contas. Por sinal, eu fui professor também da Escola de Contas, né? Já fiz várias aulas aqui para os servidores e tenho grandes amigos aqui dentro dessa instituição, que é importante para a qualidade, digamos assim, dos gastos públicos. Eu acho que o Tribunal de Contas tem um papel fundamental nessa transparência dos dados e da gestão pública no Estado. Muito obrigado, Anselmo. Muito obrigado a todos. Então, o Então de Conversa por hoje fica por aqui, mas logo a gente volta. Até a próxima.